Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Ana, doutora leitora, e esse é o momento especial de todo mês, a nossa hora de comentar todas as leituras que eu finalizei em março, e dessa vez eu também vou fazer o que vem por aí em abril, tá? Então já se prepara, porque em março eu tive leitura boa, releitura, sofrimento literário, teve algumas superações, teve Bíblia e teve até Tolkien. E quando a gente pensa, então, no mês de abril, que tá começando, promete bastante, tá? Então senta lá, é a primeira vez que eu tô fazendo esses dois vídeos juntos, sei que vai ficar gigante. Então depois vocês me falam aqui nos comentários se vocês preferem dois vídeos separados, um com os lidos de março e outro com os de abril, né, do mês passado, do mês que passou, se vocês gostam de tudo junto. Vamos ver o tamanho que isso vai ficar e vocês me contam se é melhor separar esses vídeos ou não. Fala aqui nos comentários, tá? Então pega a vinheta e vamos lá pra esse aqui não ficar gigante demais, porque eu acho que vai. Então, bora lá, vamos começar pelas leituras de março. Vamos começar pelo livro A Impostora, que me conquistou logo nas primeiras páginas. A Impostora, da R.F. Kuang, foi uma leitura muito provocativa, muito acelerada, cheia de tensão, que mexeu comigo em muitos níveis, tá? Esse livro aqui tem uma estrutura muito engenhosa, uma protagonista inesquecível, não pro lado bom, tá? Ela é altamente questionável. E tem uma proposta que vai virar do avesso tudo que a gente pensa sobre autoria, sobre originalidade, sobre mercado editorial, sobre identidade. É bem interessante ler isso aqui, tá? A trama acompanha uma jovem escritora que está frustrada, que já teve ali um pequeno sucesso passado, mas que está vivendo um momento assim de bloqueio criativo, de apagamento na carreira. E é nesse momento de estagnação que vai acontecer um evento trágico e inesperado, que é a morte acidental de uma amiga dela, que é a escritora, Athena Liu, que é uma autora jovem, brilhante, de origem asiática, com uma trajetória promissora pela frente, com muito sucesso. E é nesse tempo ali, nesse vácuo entre a morte da amiga e a chegada dos paramédicos, que vai surgir uma escolha para a protagonista do livro, e ela vai decidir se apropriar de um manuscrito inédito de Atena e publicar como se fosse seu. Gente, a partir dessa decisão, o livro vai se transformar num thriller psicológico com muito sarcasmo, muita ironia, e tem uma tensão crescente, né? O mais brilhante é como a autora ela vai colocando a gente dentro da mente da impostora, permitindo que a gente leia os raciocínios distorcidos dela, sem jogos, sem nenhum tipo de manipulação. E a forma como ela tenta justificar tudo é incômoda, é instigante. O tempo todo a gente quer continuar lendo, mas não importa o quanto o livro nos irrite ou nos provoque, porque esse é o livro aqui que vai irritar. A protagonista irrita a gente, mas a gente não quer parar de ler, né? A autora fez aqui um trabalho cirúrgico para dissecar essas dinâmicas no poder do mundo editorial. Mostrou muito sobre como como as questões raciais, de classe, de representatividade se tornam parte de um mercado sedento por autenticidade, mas que nem sempre está disposto a ouvir quem realmente tem a vivência da história, quem tem o lugar de fala, né? Tudo isso, gente, ela fala sobre tudo isso sem ser muito panfletária, é isso que eu acho interessante, né? Ela não vai trazer respostas fáceis, ela vai obrigar a gente a lidar com as contradições. A protagonista não vai ser uma vilã tradicional, mas ela é uma mulher branca que sente que o mundo deve reconhecimento. Ela acredita que se ninguém percebe a diferença da capacidade dela, então ela não tem problema nenhum em tomar emprestado o trabalho de outra pessoa. O livro, ele é muito metalinguístico, tá? Huang, ela é uma autora asiático-americana, então ela claramente insere experiências pessoais nas críticas, que faz com que o racismo disfarçado, essa exotização das narrativas asiáticas pela indústria editorial seja muito bem criticada aqui, né? Tem momentos que a gente ri de nervoso, alguns outros que a gente vai ficar com raiva, e vários momentos que a gente vai se pegar pensando sobre temas muito profundos, né? Como o que significa pertencer a um lugar, pertencer a uma história, ter uma autoria. E a escrita da autora aqui, ela é muito ágil, muito direta, cheia de ritmo. É um livro que não enrola, não tem aquela gordura, sabe, narrativa, que deixa a gente desconfortável, assim, parece que tá enrolando. Não tem. É um livro que a gente fica atento o tempo inteiro. A estrutura também contribui, tá?
porque os capítulos são curtos, a narração é em primeira pessoa, tudo intensifica mais essa sensação de confissão, como se a gente estivesse lendo um diário secreto de alguém que está tentando se convencer de que o que faz é certo, tá? Agora falando aqui um pouco mais da minha experiência pessoal, eu amei demais a leitura, tá? De verdade, foi uma das leituras mais marcantes que eu fiz aqui, pelo menos esse ano, nos últimos tempos. Eu fiquei completamente envolvida, eu pensei mesmo no livro, mesmo quando eu não estava lendo ele. Eu anotei algumas passagens, eu já recomendei esse livro para muita gente. É o tipo de leitura que provoca desconforto, mas é um desconforto bom, aquele que traz um movimento por dentro, que faz a gente se movimentar. Eu fiquei com raiva da protagonista várias vezes, mas nunca deixei de estar curiosa, tá? De saber o que ela fazia, de entender os pensamentos que faziam ela seguir naquilo ali. E isso, para mim, é sinal de um ótimo trabalho narrativo. Porque quando o livro consegue prender a gente, mesmo com uma protagonista tão moralmente duvidosa, é porque tem algo de muito bem feito ali, tá? Então fica aqui a recomendação. A Impostora é um livro extremamente atual. Ele conversa com debates contemporâneos sobre apropriação cultural, sobre representatividade, sobre redes sociais, sobre o papel da mídia. É quase impossível a gente terminar a leitura sem querer conversar com alguém sobre o que aconteceu, sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre quem pode contar quais histórias. A gente termina o livro com mais perguntas do que respostas, tá? E isso é maravilhoso. Isso não é ruim, né? Não tem um final aberto, nada disso. Mas a gente fica se questionando sobre a realidade, né? Eu também adorei como a autora ela consegue ser mordaz e engraçada no meio da crítica. A voz narrativa tem um sarcasmo muito ácido, que deixa tudo muito mais saboroso, mesmo nas partes mais pesadas, tá? E ao mesmo tempo o livro tem um fundo de melancolia, porque no fim das contas a gente tá falando de alguém que se sente tão invisível, tão deslocada, que escolhe viver uma mentira para ter reconhecimento. Bom, é isso, gente, tá bom, né? Não vou me alongar muito aqui falando desse livro, que a minha ideia é trazer uma resenha completinha pra vocês depois, tá? A minha próxima leitura de março não tá na ordem que eu fui terminando, não, apesar de eu ter realmente terminado A Impostora primeiro. O livro que a gente vai comentar agora é a segunda leitura realmente que eu finalizei em março. Foi Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. E essa aqui foi uma releitura pra mim. Eu já tinha lido esse livro antes e, sinceramente, minha impressão se manteve, tá? Eu continuo não gostando desse livro, mas, ao mesmo tempo, eu continuo reconhecendo a imensidão dessa obra, porque gostando ou não de Mrs. Dalloway, esse aqui é um marco da literatura e tem motivos muito claros para isso, tá? A história vai se passar ao longo de um único dia na vida de Clarice Dalloway, que é uma mulher da alta sociedade londrina que está organizando uma festa que vai acontecer à noite, né, no mesmo dia. Mas isso é só o enredo superficial, tá? A parte de cima. Porque o que a autora faz aqui de verdade é usar esse evento como um pretexto para entrar muito profundamente nos pensamentos, nas lembranças, nas sensações da personagem e de algumas outras figuras que cruzam o caminho dela ao longo desse dia. Sim, esse livro aqui é bem curtinho, tá? É porque essa minha edição aqui do Clube de Literatura Clássica é bilíngue, então não se assustem com o tamanho. É um dia e é curto. Toda a narrativa vai ser construída em fluxo de consciência, que significa que os pensamentos eles vão fluindo, tá? Mudam de foco toda hora, voltam para o passado, saltam para o presente, às vezes mistura tudo de uma vez. A gente lê como se estivesse dentro da mente dos personagens, acompanhando essas associações livres, os desejos, angústias, memórias. E isso vai exigir muito da gente, leitor. É um livro que pede muita concentração, muita paciência, muita sensibilidade. É uma leitura que vai exigir entrega total, porque não tem uma trama tradicional, não tem, por exemplo, divisão clara de cena, tá? A autora aqui, ela pensa sobre a vida que levou, sobre a personagem aqui, ela pensa sobre a vida que levou, sobre as escolhas que fez, sobre o tempo que passou, e ao mesmo tempo a gente conhece outros personagens. O Peter Walsh, que é esse antigo amor que volta para a cidade, o Sétimos, que é um veterano da Primeira Guerra Mundial, marcado por vários traumas profundos, e algumas outras figuras que vão aparecendo ali que representam camadas diferentes ali da sociedade inglesa do pós-guerra.
e todos eles estão de alguma forma lidando com perdas, lidando com o peso da memória, lidando com o passar do tempo. É um livro profundamente psicológico e muito existencialista, tá? A grande pergunta que vai pairar durante toda a leitura é o que significa viver, o que significa estar presente no mundo, como que a gente pode lidar com o passado, com as expectativas sociais, com a consciência da morte. A autora não vai dar respostas pra gente, tá? Mas vai fazer a gente mergulhar nessas perguntas com uma sensibilidade que, mesmo quando eu não gosto da leitura, eu não consigo deixar de admirar. A questão é essa, tá? É impressionante o que ela faz aqui. A escrita da Virginia Woolf, ela é poética, mas ela também muito complexa. Ela não está preocupada em facilitar nada pra gente, ela quer nos fazer sentir a confusão, a beleza da consciência humana. E isso para mim é a maior força do livro, mas também o que me afasta um pouquinho dele, tá? Eu senti muita dificuldade de me conectar com os personagens, de me envolver na história, mesmo reconhecendo a profundidade dos personagens. Eu achei cansativo em vários momentos. Eu precisei de muito esforço para manter a concentração, manter a atenção. Não foi uma leitura fácil para mim, tá? E o fato de eu já ter lido uma vez me ajudou. E aí eu consigo perceber mais, com muito mais clareza, os movimentos do texto, os pontos de virada interno, os ecos entre os personagens, mas ainda assim não foi uma leitura prazerosa, tá? Foi mais uma leitura de resistência, vamos dizer assim. Eu venci pelo cansaço. E tá tudo bem, tá? Nem toda leitura precisa encantar, algumas existem só para desafiar a gente, para fazer a gente crescer, e Mrs. Dalloway é exatamente isso, tá? E é isso. Continuando, o livro que eu terminei na sequência foi. Calma, que tá perdido aqui nos meus livros. Chegou a hora de falar com vocês sobre O Retorno do Rei, o último volume da trilogia O Senhor dos Anéis, do mestre maravilhoso J.R.R. Tolkien. Eu finalizei essa leitura em março e eu ainda tô me recuperando emocionalmente, tá? Eu me sinto órfã mesmo. Foi uma travessia muito intensa, muito linda, que vai ficar comigo por muito tempo. É difícil até colocar em palavras o que essa leitura aqui significa pra mim. Mas antes de falar da experiência, deixa eu te contar aqui, sem spoilers, é claro, o que você pode encontrar nesse livro, que é difícil, né? Porque já é o terceiro, não dar spoilers de um terceiro livro é difícil. Bom, gente, O Retorno do Rei é o ápice da jornada épica que começa lá no primeiro livro da série, com a Sociedade do Anel, que passa por tantos momentos transformadores em As Duas Torres, que é o livro do meio, né? Aqui, gente, nesse livro, a guerra contra Sauron vai atingir o ponto máximo. Os exércitos do bem e do mal, eles estão se preparando para esse confronto decisivo. Os personagens que a gente acompanhou até aqui, eles estão se aproximando do clímax das próprias trajetórias. Então, cada escolha que eles vão tomando tem um peso enorme. E de um lado a gente tem os líderes das grandes casas, dos reinos da Terra-média, se unindo para enfrentar as forças do Senhor do Escuro, do Sauron, e do outro a gente tem a missão mais silenciosa e mais desesperadora de todos, que é a jornada final rumo a Mordor, onde a destruição do um anel, né, eu sempre me embolo na hora de falar isso, vai se tornar a última esperança dessa sociedade. Então, tudo isso vai ser contado pra gente com muita maestria, da forma que só o Tolkien consegue fazer. Então, ele vai alternar com cenas de grandes batalhas, com momentos de mais, né, de uma busca mais interior, sempre com aquela linguagem dele ali que mistura essa história épica com o poético, tá? A ambientação aqui é algo que me fascina desde o início da trilogia, mas nesse volume que ele vai se superar. As descrições de Gondor, dos campos de batalha, dos salões, das paisagens devastadas, tudo aqui vai ser pintado com uma riqueza que vai transportar a gente, né? E mesmo com os nomes difíceis, e eu já falo sobre isso, né? É bem complicado aqui, existe uma harmonia nos lugares, nas culturas, ele cria uma sociedade perfeita, né? É como se a gente estivesse realmente entrando em outro mundo, mas um mundo que faz sentido ali em cada detalhe. Os personagens aqui, eles vão alcançar seus momentos mais decisivos, a gente vai ter um amadurecimento deles, e vai ser nítido esse aqui do primeiro livro para esse, né? A coragem, o sacrifício, a dúvida, o medo, tudo vai ser explorado com muita delicadeza. O Tolkien, ele não trabalha com heróis planos, tá? Ele vai construindo personagens que hesitam, que caem, que lutam, que brigam com as próprias limitações. Isso torna tudo ainda mais tocante, faz com que a gente se envolva ainda mais.
E agora falando da minha experiência pessoal, eu amei essa leitura. Eu amei com força, tá? Mas não foi uma leitura fácil, é isso que eu quero que vocês entendam. O maior empecilho pra mim desde o começo da trilogia foram os nomes. São muitos nomes. Muitos deles são parecidos. Tem personagens com nomes compostos, tem nomes élficos, nomes que mudam ao longo da narrativa, nomes que são títulos. Ah, sei lá, isso tudo exige uma atenção redobrada. Eu me confundi várias vezes. Confesso que teve hora que eu vou ficar voltando a leitura só pra lembrar quem que era quem. E eu tentei até fazer um guia de personagens, marquei as páginas, fiz anotações, mesmo assim, às vezes eu me perdia, tá? Isso poderia ter me desanimado, mas a beleza da história, a intensidade da narrativa, a emoção dos momentos finais, compensa tudo. Leiam O Senhor dos Anéis, tá? Leiam. É uma trajetória épica, gigantesca, vale a pena cada minuto de leitura. E eu tenho uma playlist onde a gente leu, vou deixar aqui, em algum lugar, a playlist com todos os vídeos comentando, tá? E agora, no próximo mês, a gente vai começar a leitura de Silmarillion. Mas vamos lá, vamos continuar com as leituras aqui de março, depois a gente entra nas leituras de abril. Como eu não tô fácil, não tô boba, nada, o outro livro que eu vou mostrar pra vocês aqui também foi a leitura mais árdua e ao mesmo tempo mais transformadora que eu finalizei na minha vida, eu acho, tá? Que foi Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Eu sabia que esse livro ia ser um desafio. Todo mundo fala isso, né? Todo mundo fala que é um livro difícil, que tem que insistir, que é um livro para se ler com coragem. Mas mesmo sabendo que eu não estava preparada, assim, eu não estava preparada, tá? Foi muito mais difícil, muito mais exaustivo, confuso e desorientador e absolutamente incrível do que eu posso descrever para vocês, tá, gente? Valeu cada minuto, cada hora, cada linha, cada batida de cabeça que eu dei nesse livro. É um espetáculo, não tenho o que falar, tá? Bom, sem dar spoiler, gente, Grande Sertão é na sua superfície mesmo o relato de Riobaldo, que é um ex-jagunço que conversa com o interlocutor silencioso e ele conta em longos fluxos de fala a história da vida dele no sertão mineiro. Então ele vai falar das guerras entre alguns bandos armados, vai falar das travessias, das traições, das mortes, vai falar também de amor, de amizade, do bem e do mal, de Deus, do diabo. Mas o que ele tá realmente contando, e isso vai ficando mais claro à medida que o livro vai avançando, é o conflito que ele viveu dentro dele mesmo. Então, a narrativa é feita num fluxo contínuo de pensamentos, não é um fluxo de consciência estrito, mas parece muito. Muitas frases, assim, não tem pontuação tradicional, é um vocabulário que mistura palavras inventadas com regionalismo, com neologismo, algumas formas arcaicas. É um português que parece outro idioma, vamos dizer assim, né? No começo eu me senti completamente perdida. Eu voltava linhas, eu li em voz alta. Eu achava que eu realmente não ia conseguir, mas eu continuei. E depois de algumas páginas, muitas páginas, confesso, algo começou a mudar. É como se o livro tivesse uma chave, tá? Então quando você encontra essa chave, ele se abre. E quando ele se abre, aí não tem mais volta. Você fica fascinada, você não quer mais parar, tá? O que mais me impressionou foi a densidade filosófica do livro. Guimarães Rosa, ele não tá apenas contando uma história pra gente. Não tá falando ali dos jagunços do sertão, não. Ele tá meditando sobre o sentido da existência. Riobaldo, ele é um personagem que busca respostas o tempo todo. Ele quer saber se o mal existe de verdade, se ele fez um pacto com o diabo e se isso é real ou se isso é apenas simbólico, se a coragem vem da fé ou se a coragem vem do desespero. E tudo isso vai ser dito pra gente com essas palavras meio esquisitas, essas frases que parecem querer derrubar a gente, mas que carregam muita verdade e que quando a gente consegue entender, atingem direto o nosso coração, né? E aí, gente, tem o Diadorim. E aqui eu preciso ter muito cuidado para não dar spoiler, porque a relação entre Riobaldo e Diadorim é o coração do livro, tá? Desafia qualquer limite da linguagem, das convenções, da lógica. É um sentimento que vai atravessar toda a narrativa e que nunca vai ser dito com muita clareza, mas que está presente em cada pausa, em cada hesitação, em cada silêncio de Riobaldo. E essa é uma das histórias de amor mais comoventes e mais misteriosas que eu já li na minha vida. O final deste livro me pegou de surpresa. O plot deste livro é surpreendente. Caí como um patinho, né?
foi impressionante, gente. Riobaldo, ele conta a história dele depois de que tudo já aconteceu, tá? Então, existe também aqui um senso de destino, uma coisa tipo de inevitável, que vai pairando em toda a narrativa e isso ajuda a construir essa história de amor. Então ele fala de alguns momentos de decisão como se ele estivesse revivendo aquele instante 1000 vezes. Então ele reflete muito sobre o que poderia ter feito diferente, sobre o que significa escolher. E assim, isso faz o livro se tornar quase uma espécie de confissão, uma tentativa de entender a vida depois que ela já passou. Gente, do ponto de vista técnico, este aqui é um livro impressionante. O que Guimarães Rosa faz aqui com a língua é uma loucura. Ele cria um idioma próprio, ele exige muito da gente que é leitor, mas também oferece muitas recompensas, né? Então tem frases aqui que faz a gente parar e falar assim, quê? Eu tô entendendo nada. A gente lê e fala, não tô entendendo nada de novo. Tem imagens que eu nunca tinha lido também em lugar nenhum. Tem ideias que ficam na nossa cabeça ali, mesmo dia depois de ter lido. E mesmo sem entender tudo, tá? Porque eu terminei o livro e eu te garanto que eu não entendi tudo. Eu senti que o livro me marcou e me atravessou, tá? Foi uma leitura lenta. Eu precisei parar, reler, conversar com outras pessoas. Teve dias que eu lia só 2 páginas e já me sentia satisfeita. Tem dias que eu conseguia consumir um pouco mais, né? Teve dias que eu queria largar o livro e nunca mais olhar pra cara dele. Teve dia que eu chorei lendo, porque tem trechos que são pura beleza, pura dor, pura entrega. É um livro, assim, que me causou sentimentos conflitantes, vamos dizer, tá? Então, quando eu já terminar esse mês com o clube, de verdade, aí eu trago uma resenha bem completa pra vocês, até com spoilers se precisar, mas sempre avisando dos spoilers pra vocês não ficarem perdidos. Bom, pessoal, esse foi o mês que eu não li muito, porque eu passei 20 dias viajando, né? Graças a Deus, muito obrigada. Não tô reclamando. Mas eu fiz algumas outras leituras que eu queria só comentar superficialmente com vocês, né? Uma leitura muito especial que eu finalizei agora em março foi a dos 5 primeiros livros da Bíblia, o chamado Pentateuco, que ele é composto por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E essa é uma jornada que começou para mim lá em janeiro, tá? E agora em março eu alcancei já tô até na metade de Josué, que é o livro seguinte. E eu fiquei feliz de encerrar esse primeiro bloco tão fundamental para quem tem vontade de conhecer mais a Bíblia a fundo. Isso, inclusive, ajuda nas referências bibliográficas de vários outros livros que a gente está lendo, literários, né? Então, antes de entrar um pouquinho mais na experiência, é importante explicar para vocês o que esses livros representam, né? O Pentateuco formam a base de toda a narrativa da Bíblia. Ele estrutura não apenas o início da história do povo hebreu, mas também fala muito sobre a origem do mundo, os fundamentos da fé, os códigos de conduta antes da vinda de Jesus, né? Todas as alianças, todas as promessas que foram feitas. E começando com Gênesis, lá a gente encontra uma narrativa que mistura muito cosmogonia, genealogia, algumas histórias fundadoras. Em Gênesis a gente acompanha os relatos da criação, a trajetória ali dos primeiros humanos, as histórias de alguns patriarcas, né, do Abraão, Isaac, Jacó, José. É um livro que vai trabalhar muito mais aquele conceito de promessa, de descendência, de confiança. Gênesis é, sem dúvida, um dos livros mais envolventes do Pentateuco. Eu li super rapidinho, não dá vontade de parar. Tem um ritmo narrativo muito forte. São histórias de homens falhos, profundamente humanos, a gente não consegue parar de ler, tá? Em seguida, a gente entra em Êxodo, que apresenta um dos episódios mais conhecidos da Bíblia, que é a libertação dos hebreus do Egito. E nesse livro vai surgir a figura de Moisés como líder, mediador, e é onde acontece a entrega dos 10 mandamentos também. Aqui a história vai começar a ganhar contornos, né? Vai falar muito mais sobre a aliança entre Deus e o povo, as promessas, né, da terra prometida, da proteção, da comunhão, desde que as leis sejam obedecidas. Então, nesse livro, a gente vai ter essa oscilação muito entre a ação, né, o que aconteceu, e algumas passagens mais legais, mais instrutivas, mas todo o simbolismo da libertação é tão forte que fica ali no centro da leitura. É muito gostoso ler, né? Depois vem Levítico, e aqui confesso para vocês, foi onde eu senti mais dificuldade. É um livro centrado nas leis de Deus, nos rituais, nas instituições para o sacerdócio de Levítico, né, de onde vem o nome dele. É uma leitura mais técnica, muitas vezes mais repetitiva, mas ainda assim extremamente importante. Ele vai dizer o que é puro e o que é impuro, o que pode e o que não se pode fazer no Antigo Testamento, vai falar das festas religiosas, das ofertas, das penalidades.
E mesmo parecendo muito distante da nossa realidade, existe uma lógica de organização, uma lógica de reverência que estrutura toda a vivência religiosa do povo hebreu até os tempos de hoje, tá? Aí a gente encerra esse capítulo e entra em Números, que mistura um pouco mais narrativa com estatística. O nome vem dos censos, tá? Feitos para organizar o povo durante a travessia pelo deserto. Mas além dos números das tribos, o livro vai trazer vários conflitos, várias provações, várias revoltas, vários milagres. A caminhada no deserto dos hebreus durou 40 anos e é marcada por muita tensão entre fé, muita dúvida, né? O Números é onde a gente vê o povo vacilar várias vezes, se perder, ser reorientado. E esse caminho fala muito sobre a nossa jornada da vida, né? É um livro cheio de altos e baixos. Tem uns trechos que são muito tocantes, tem alguns trechos de compensação que são muito técnicos, mas que retratam muito bem todo o nosso desafio dessa caminhada espiritual. É muito interessante ler esse livro, né? Por fim, eu terminei Deuteronômio, que retoma muito dos mandamentos, muito das histórias anteriores sobre a forma dos discursos finais de Moisés, né? É quase como se fosse um testamento de Moisés. Então ele fala para o povo, antes da entrada dele na Terra Prometida, ele revê as leis, ele faz alguns apelos emocionais para que o povo permaneça fiel. É um livro muito forte, é cheio de frases marcantes, está todo marcado, né? Cheio de reafirmações das alianças. Tem algo de melancólico também, porque a gente sabe que Moisés ele não vai entrar com o povo na Terra Prometida, então tem um pouquinho de tom de despedida ali, de alerta dessa sabedoria acumulada de Moisés. Foi um dos livros que mais me emocionou quando eu finalizei, tá? Agora falando um pouquinho da minha experiência pessoal com o Pentateuco, gente, foi uma leitura mais desafiadora, mas muito rica. Eu decidi ler esses livros com calma, né? Anotando, refletindo, deixando algumas passagens ficarem aqui no meu coração no dia a dia. Isso fez toda a diferença. Ler a Bíblia não é para ler com pressa. Eu não tô lendo a Bíblia literariamente, apesar de também fazer isso, né? Eu tô lendo religiosamente. Eu tô passando por essa travessia. Então tem partes difíceis, partes floridas, tem alguns trechos que tem muita sombra, outros trechos são mais iluminados. Então é uma leitura que mexe mesmo com a espiritualidade, mas também mexe com a nossa sensibilidade literária. Tem capítulos que são quase uma poesia, outros que têm uma narrativa mais impecável, cheia de tensão, cheia de clímax, cheia de desfecho, mas também tem muita repetição, tá? Que faz a gente ficar repensando ali o valor do ritmo, a questão da liturgia no texto sagrado, é muito interessante a gente entender. Uma das coisas mais poderosas que senti foi a dimensão dessa caminhada no deserto, porque é um ciclo de erro e recomeço, de murmúrios, várias vezes o povo murmura, várias vezes milagres são entregues, e isso mesmo de forma indireta fala muito sobre a vida de todo mundo, né? Quantas vezes a gente não repete os mesmos erros? Quantas vezes a gente não precisa voltar para o início? O deserto ele é um lugar de secura, mas ele também é um lugar de transformação. E a gente consegue perceber isso aqui, né? Outra coisa que me tocou muito foi a figura de Moisés. Ele é um homem imenso, tão humano e ao mesmo tempo tão próximo do divino. A trajetória dele é marcada por obediência, mas ele também tem os momentos de dúvida, tem os momentos de frustração, tem lutos, ele sofre muito, né? E a relação dele com Deus é tão íntima, mas tão cheia de tensão também, que a gente fica perguntando, a gente entende o temor a Deus, né? E ver esse homem se despedir em Deuteronômio foi um dos momentos mais fortes da leitura aqui para mim. A leitura do Pentateuco me deu agora uma nova dimensão da Bíblia como literatura, como religião e como fonte de sabedoria, tá? Perceber como esses 5 livros eles se articulam, como eles se repetem, como eles se aprofundam, é algo que só se percebe lendo na sequência, tá? Então eu recomendo muito que essa leitura seja feita assim, como uma jornada, tá? A gente, principalmente que gosta de livros, é muito importante a gente ter o conhecimento da Bíblia, não apenas como conexão espiritual, caso você não seja religioso, mas também com uma compreensão de textos que fazem parte da nossa tradição, tá? Eu tô lendo, eu tenho uma Bíblia física, mas a minha Bíblia física tem uma tradução muito difícil. Eu vou ver se eu consigo até deixar a imagem dela pra você, porque ela tá lá na sala, eu sempre deixo lá porque eu leio de manhã cedinho. E eu tô lendo numa versão do Kindle, essa aqui eu vou deixar a foto pra vocês, que tem uma linguagem muito mais fácil. E eu tô achando muito mais fácil de entender as coisas. Então eu tô preferindo ler pelo Kindle, assim porque eu acordo bem cedinho, não tá claro ainda, eu consigo ler, marcar, simplifica, tá? O processo, a leitura da Bíblia no Kindle. Bom, e pra finalizar,
a última leitura que eu fiz em março foi o livro Um Coração Igual ao de Jesus, do Max Lucado. Quem me acompanha sabe, o livro é esse aqui, ó. Mas quem me acompanha sabe que eu gosto muito do autor. Eu já li vários livros dele ao longo dos anos e sempre encontro palavras de conforto, de esperança, de leveza na escrita dele. Mas, com sinceridade, esse foi o livro mais fraquinho que eu já li dele até agora. Não é que o livro seja ruim, tá? Porque Max Lucado, ele nunca escreve algo vazio, tá? Mas essa obra, em específico, me passou a sensação de ser mais repetitiva, tá? Menos profunda, com menos impacto emocional do que os outros títulos que eu já li dele. Então, assim, li, gostei, mas nada demais, tá? Esse livro ele tem uma ideia central, com uma pergunta que é, ao mesmo tempo, simples e imensa, é se o nosso coração fosse como o de Jesus, né? O autor vai partir dessa premissa e vai explorando ali capítulo a capítulo as qualidades do coração de Cristo. Então é bem legal para conhecimento. Ele vai explicar o que significa ter o coração de Cristo, o que significa ser transformado por ele, ter o mesmo espírito de misericórdia, de compaixão, de coragem, de entrega, de paciência, de obediência, de humildade. É uma leitura importante, mas ainda assim é um dos mais fraquinhos dele. Se vocês quiserem conhecer alguma coisa do Max Lucado, eu recomendo vocês começarem por outros 2 livros dele que eu sou apaixonada. O primeiro deles é Derrubando Golias e o segundo é O Fim da Ansiedade. Esse eu acho muito melhor. São livros mais recentes dele, né? Mas eu achei bem melhores do que esse aqui, O Coração Igual de Jesus. Bom, é isso. Falei, igual pobre na chuva. Já tem mais de 30 minutos de bruto aqui. Espero conseguir reduzir bastante para não ficar gigante para vocês. Mas agora eu vou apresentar para vocês as nossas leituras de abril. Tô aqui com uma pilha que só Deus pra me ajudar. Então bora lá. Vamos falar sobre as leituras de abril. E agora que eu terminei esse verdadeiro desfile literário de março, eu te pergunto: o que será de mim em abril? Porque é isso, né, gente? A gente termina um monte de leitura, acha que vai descansar, talvez até ver uma série, botar o sono em dia, mas aí vem abril e com sua carinha de mês calmo, me entrega aqui uma lista de leitura que parece um vestibular temático, né? E eu não aceito, né, gente? Porque se tem uma coisa que a gente faz com gosto aqui no clube é entrar em mais uma maratona de leitura sem nenhuma promessa de paz, porque o que importa é a gente ler. Então prepara o marcador, pega a sua aguinha, pega o seu café, organiza o planner, já coloca a, a água aí e vem anotar a sua TBR de abril para você ler junto comigo, porque ela tá um evento, tá? E começa com ele, o homem, o mito, o parágrafo de 3 páginas, José Saramago. Peraí, gente, que tá cá embaixo, deixa eu pegar pra vocês. Este aqui. E vamos abrir a nossa TBR de abril com uma leitura que me deixa ao mesmo tempo animada e assustada. As Intermitências da Morte, de José Saramago. Esse livro vai ser lido com o Clube Doutores Leitores da Vanguarda e também com os VIPs. E só de saber que é Saramago, já dá aquele frio na barriga, né? Já fica com aquela preocupação, porque a gente sabe que vem parágrafo sem fim, que vem crítica ácida, que vem provocação existencial, e com sorte vai vir também algumas risadas nervosas, porque ele é mestre nisso, né? A premissa desse livro é genial e já me pegou desde o título. Imagina aqui, se de repente as pessoas parassem de morrer, literalmente, em um país sem nome, um dia, do nada, a morte simplesmente vai deixar de cumprir o papel, as pessoas vão continuar adoecendo, envelhecendo, agonizando, mas ninguém vai morrer mais. E isso que à primeira vista parece ser até uma bênção, né? Ninguém morre mais, logo vai se mostrar um grande problema, porque a gente vai começar a pensar em todas as consequências sociais, todas as consequências políticas, familiares, econômicas de um mundo onde a morte tira férias, né? Mas gente, Saramago, com essa ironia inconfundível dele, vai justamente explorar esse caos, o que aconteceria se a morte deixasse de vir buscar as pessoas, né? E a história vai se desdobrando em 2 partes bem marcadas. Na primeira, a gente vai ver os efeitos coletivos dessa interrupção do ciclo natural da vida, né? Não vai mais morrer. E como o governo, como a igreja, como as famílias, os hospitais, como todo mundo vai tentar lidar com uma realidade onde a vida virou agora interminável. E já na segunda parte, sem spoilers, tá? A narrativa vai tomar um rumo um pouquinho mais íntimo, um pouquinho mais filosófico. O próprio personagem da morte vai entrar em cena, vai trazer uma dimensão um pouquinho mais poética, mais inesperada para a história. Então eu tô bem, bem animada
com essa leitura, tá? O segundo livro que nós vamos falar, que está nas nossas metas de leitura aqui, é nada mais, nada menos, um livro que começou no mês passado, mas que a gente vai terminar agora. E como não pode faltar nunca na nossa TBA, um livro do King. Nesse mês a gente vai seguir com um projeto que tá deixando a gente com os cabelos em pé, que é a leitura de 2 volumes, tá? A gente vai finalizar a leitura de Pesadelos e Paisagens Noturnas 1 e vai começar a leitura de Pesadelos e Paisagens Noturnas 2. Eu não tenho essa edição física ainda, tá? Então eu não sei nem como é que eu vou fazer, se vou conseguir comprar. A gente vai encerrar esse primeiro e vai começar o segundo. Ou seja, mais contos, mais sustos, mais obsessões kinginianas e, claro, mais discussões deliciosas aqui nos nossos encontros, porque se tem uma coisa que eu amo é falar de Stephen King, né? Bom, gente, essas 2 coletâneas vão reunir contos mais curtos, escritos em diferentes fases da carreira do King, que exploram medos variados, tá? Ele vai ter coisa de sobrenatural, de absurdo, vai ter muito de cotidiano, e o que é mais interessante é que muitos dos contos eles foram publicados originalmente em revistas, alguns nunca haviam sido lançados em coletânea antes, né? Então a sensação de leitura é como se a gente estivesse abrindo uma caixa de surpresas. A gente nunca sabe o que vai encontrar, sobre o que fala o próximo conto. Cada história vai trazer um tipo de perturbação diferente, tá? Isso aqui é interessante. Então, no volume 1, a gente já passou por várias histórias, né? No mês passado, algumas falando sobre obsessão, loucura, o estranho dentro do ordinário, algumas situações onde a realidade parece se contorcer. E o King tem esse talento assustador, né? Ele pega uma cena assim que parece cotidiano, parece comum, e sei lá, uma pessoa num bar, um carro numa estrada, um telefonema inocente, e ele transforma isso ali numa espiral de horror. E ao mesmo tempo ele também sempre trabalha muito com os dilemas humanos, o que torna tudo mais profundo. Então ele vai falar de culpa, de solidão, de desejo, de vingança, de fragilidade, de sanidade, né? E agora, assim que a gente finalizar o volume 1, a gente sabe que a gente ainda tem alguns contos muito marcantes, né, pela frente, e já vamos começar o volume 2, que promete manter ali, ou até elevar, porque falam que o volume 2 é um pouco melhor, o nível de estranheza, o nível de tensão, tá? Eu não vou dar spoilers aqui, mas eu vou dizer pra vocês que pelos títulos e temas que eu vi aqui dos próximos contos, ele vai explorar ainda mais o lado psicológico do terror aqui no conto 2, tá? Não vai ser só aquela coisa de dar susto, vai ser aqueles contos de darem incômodos, que vai deixar a gente pensando de noite. Então eu tô bem animada com essas próximas leituras. É isso, vamos continuar aqui que tem muito livro ainda pela frente. Abril também vai marcar o início de uma das leituras mais aguardadas e mais importantes do ano até agora no Clube de Autores Leitores Desbravadores e VIPs, que é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. E esse é um daqueles livros que chegam com peso, né? Com a promessa de mexer com a gente por dentro. E não é à toa, né? A obra tem mais de 900 páginas, acho que 960 para ser mais exato. Acho que é isso, né? E a gente vai ler esse livro ao longo dos 3 próximos meses, com tempo, com profundidade, com dedicação que ele merece, tá? E olha, que honra começar essa travessia junto com vocês. Bom, sem spoilers, o que posso dizer é que Um Defeito de Cor é uma epopeia afro-brasileira, uma narrativa que vai falar sobre vida, sobre dor, sobre resistência, vai falar sobre amor também. É um livro que se estrutura como uma longa carta escrita por uma mulher africana que foi trazida ao Brasil como escravizada ainda criança e agora ela já está idosa e ela escreve ao filho contando tudo que ela viveu, tudo que ela sentiu, tudo que ela enfrentou e esse tudo, como podem ver, é imenso, né? A autora ela vai fazer um trabalho monumental. Ela vai conseguir entrelaçar excepcionalmente bem ficção com história real. A protagonista ela vai atravessar décadas de acontecimentos cruciais para a formação do Brasil, para a trajetória pessoal e também é um retrato da diáspora africana, da escravidão, do racismo, das lutas por liberdade, dos apagamentos da história. A gente passa aqui por diferentes regiões do Brasil e também da África. A gente vai acompanhar transformações políticas, sociais, transformações íntimas e vai perceber como a história oficial, aquela que a gente aprende na escola, é só uma parte pequena e muito filtrada ali do que de fato aconteceu. A gente vai conhecer a história de verdade aqui com aquele pitadinha de ficção, tá? Então é isso, estou muito animada. Se você quiser ler com a gente no clube, os links estão todos aqui embaixo, tá? Não perde não, tá? Como? Leitura pouca bobagem e facilidade pra quê, né?
É isso que a gente tem que pensar. Abril também vai marcar o início de uma leitura que é puro respeito, pura reverência, e vamos ser sinceros, um pouquinho de medo. A gente vai começar a leitura de O Silmarillion, de J.R.R. Tolkien. Depois da gente ter finalizado O Senhor dos Anéis agora em março, e eu me senti órfã da Terra-média, agora o coração já vai se abrir aqui para mais uma jornada com o nosso querido e temido Tolkien. E essa leitura será feita com o Clube Lendo Tolkien, que já passou pela leitura de Hobbit, por toda a saga do Anel, e agora vai mergulhar nas origens de tudo, tá? Esse livro aqui não é um livro comum, não é um livro de narrativa contínua, não é um romance como a gente está acostumado, como a gente lê os anteriores. Ele é, na verdade, uma coletânea de textos mitológicos que estruturam toda a cosmogonia do universo criado por Tolkien. É como se fosse a Bíblia da Terra-média, tá? E eu não estou exagerando, gente. O livro ele começa realmente com a criação do mundo, dos deuses, dos povos, das terras, de tudo aquilo que a gente já viu em O Senhor dos Anéis. Aqui os elfos, os anões, os homens, Sauron, as grandes guerras, tudo isso vai ter as raízes explicadas aqui nesse livro, aqui em Silmarillion, tá? Então a gente vai começar essa leitura, não vamos finalizar esse mês, tá? A gente vai dividir em 2 ou 3 meses, eu não lembro, tem um cronograma direitinho já, pra gente poder ler com calma, porque esse aqui não é um livro fácil, é um livro que exige uma leitura mais emocional, né? Menos emocional e mais contemplativa, eu acho que é isso, né? Mas isso não quer dizer que esse aqui é um livro frio, tá? Muito pelo contrário. As histórias aqui são grandiosas, cheias de perdas, cheias de sacrifícios, conquistas, amores impossíveis, batalhas épicas. E até o nome Silmarillion tem uma explicação aqui dentro, tá? É isso, gente. Estou muito curiosa para ler esse livro com vocês. Vai ser uma leitura densa. Vocês notaram, né? Tem vários livros que a gente está começando a ler esse mês, só vai terminar nos próximos. Esse aqui, por exemplo, a gente não vai terminar em abril. Um Defeito de Cor, a gente não vai terminar em abril. Pesadelos e Paisagens Noturnas 2, a gente não vai terminar em abril, a gente só vai começar. E é assim, né? Aos pouquinhos a gente vai lendo muita coisa e vai chegando lá. E pra finalizar, gente, eu esqueci de comentar, o livro ficou perdidinho aqui, vou comentar rapidinho só pra esse livro não ficar gigante. A gente vai ler com o Clube Desbravadores e os VIPs, Rede de Sussurros, da Chandler Baker. E esse livro aqui vai contar a história do mundo corporativo, vai colocar a gente dentro de um mundo corporativo onde as mulheres precisam exercer a sororidade para conseguir se defender. Não tem como eu falar muito sobre esse livro, gente. Ele faz parte do movimento Me Too, mas ele aprofunda muito mais as questões dentro do ambiente corporativo que a autora conhece muito bem, tá? Então, eu tô muito ansiosa, é um thriller, então não dá para contar muita coisa, é um contemporâneo recente. Tô bem animada com essa leitura e tô ansiosa aqui para compartilhar mais esse livro com vocês. Bom, agora que minha TBA tá oficialmente entregue, e não me pergunte como eu vou dar conta de tudo isso, porque eu ainda tô tentando entender, vem aí o momento especial que pode mudar todo esse planejamento. A Maratona Literária 24 Horas, Doutora Leitora. Sim, meus senhores, é isso mesmo. A gente vai parar o mundo e dedicar 24 horas inteirinhas só para fazer aquilo que a gente mais ama. Ler, ler e ler. E reclamar da vida social só um pouquinho ali, né? Com um marcador de página na orelha, algumas olheiras no rosto com muito orgulho, mas é isso que importa, né? A maratona vai rolar nos dias 5 e 6 de abril, com 10 check-ins, 5 em cada dia. Vai ter certificado, vai ter sorteio, vai ter atividades, vai ter sprint. É aquele clima que só a comunidade de doutores leitores consegue fazer, tá? Vamos ter check-ins obrigatórios, tudo para você conseguir participar, vai ser muito legal. A gente começa no sábado às 8 da manhã, tá? Com o primeiro check-in e vai até o domingo, 10 horas da noite. Então, se você tá vendo esse vídeo aqui no dia que ele saiu, corre que ainda dá tempo de você se organizar, montar a sua tibiada maratona, que pode ter leitura livre, livro encalhado, livro curtinho, tem os desafios. Entra aqui, o grupo vai estar aqui embaixo para você participar, tá? E participa com a gente, realmente, usando a hashtag Maratona 24 Horas Doutora Leitora. A gente vai fazer um fim de semana de leitores, uma festa, cada um na sua casa, mas todo mundo junto aqui na mesma vibração. E eu, gente, eu tenho certeza que nessa maratona vai surgir aí alguma leitura inesperada, algum livrinho novo, eu não vou ler só esses livros, né? Sempre aparece um livro fora da lista aqui que rouba meu coração e eu acabo passando ele na frente. Por isso mesmo eu deixo minha TBR de abril com espaço para surpresas. Porque o melhor da leitura é isso, né, gente? Quando a gente acha que tá no controle, vem um livro e
muda tudo. É isso, pessoal. Vamos encerrando esse vídeo que já tá gigantesco, tá? Me conta aqui nos comentários quais foram as suas leituras de março, o que você pretende ler em abril, se você vai encarar a maratona com a gente. Eu quero saber se você também tá naquela vibe de não sei como vou ler tudo, mas vou tentar. Com muito café, muita força de vontade, dá certo. Confia, tá? E não esquece, gente, curte o vídeo, compartilha com seus amigos leitores e se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito. É isso, gente. Ativa o sininho também para receber as notificações e não perder os próximos vídeos do clube. Beijos e até a próxima, pessoal. Tchau!